Amém, irmão. Amém. Então, shalom, shalom a todos os irmãos. Louvado seja o Eterno, né? Pelos méritos do Yeshua, né? E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai. Por mais esse dia de vida que Ele vem nos concedendo, vem nos promovendo, pela sua graça e pela sua misericórdia. E agradecemos ao Pai, né? Por tudo que Ele vem nos proporcionando, nos capacitando conforme a sua vontade, né? Nos dando o entendimento e a sabedoria de conhecê-lo, né? Em espírito e em verdade. E agradecemos ao Eterno por tudo que Ele vem realizando em nossas vidas. E que assim possamos nos mantermos, né, conforme a vontade do Pai, para todo sempre. Amém, irmãos. Amém. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado, né? Shema Yahushurum, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E estas palavras, né, que hoje eu te ensino, tu as ensinarás a teus filhos e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. E também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E elas escreverás nos portais da tua casa e também nas tuas portas. Amém. Louvado seja o Eterno, né? Para todo sempre. Amém. Oreia. Eu vou ler aqui apenas uma palavra, né? Segundo Crônicas 7, e a palavra do dia é o versículo 14, que diz o seguinte, versículo 14. E se esse meu povo, né, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, né? E curarei a sua terra, né? Vai curar, então. E o povo, né, que se diz, né? Povo do Eterno, né? Se humilhar, orar e buscar a sua face e se afastar dos seus caminhos dos céus, o Eterno ouvirá, né? E vai perdoar os nossos pecados, os nossos erros e também vai nos trazer a cura, né? Amém? Então o que estamos, vamos dizer assim, né? O que hoje as religiões ensinam, né? Ao povo a estar o quê? Desobedecendo, né? As leis do Eterno, a sua Torá, a sua instrução. Então eu lhe pergunto, irmão, quem será que está ouvindo essas orações desse povo rebelde, né? Desse povo dos ímpios, né? Que justamente abandonaram o povo do Eterno. Quem será? Pois não é o Deus de Israel, né? E nem que habita neles, né? Porque o Espírito do Senhor, também, né? O Senhor é Espírito, né? O Espírito do Eterno. Até eu vi aqui hoje, é interessante. E a irmã Grace colocou, o Senhor é Espírito, até me perdi. O Senhor é Espírito, acho que era Coríntios quanto? Deixa eu ver aqui. Ela botou aqui, botou? Não, botou aqui não. Não me perdi. Que fala justamente que o Senhor é Espírito, né? Paulo, né? 2 Coríntios 3, eu creio. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 3. Deixa eu ver aqui. Acho que ela botou no WhatsApp. Por isso que eu não tô achando aqui. É 2 Coríntios 3, 17, que fala: ora, o Senhor é o Espírito, né? E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, né? Então o Senhor é Espírito. Então aqui a gente vai ver que o Senhor, né, e o Espírito justamente vai nos fazer o que? Obedecer, né? Obedecer a sua palavra, né? E sabemos que a lei do Eterno é uma lei que vai nos libertar, né? Então ali há liberdade. E é por isso que também, né, que até o próprio Messias fala, né, que a única coisa que não vai ser perdoado, né, é justamente quem pecar contra o Espírito,
né? Ou seja, contra o Senhor, contra a sua lei, né? Então, o pecado é a transgressão da lei, né? Então, temos que ter o cuidado, né, disso, né, para andarmos justamente conforme a instrução do Pai, né? Para sermos ouvidos, né? Sermos o povo dele e para termos o que? A vida eterna, né? Andarmos em obediência, em santidade, né? Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém, irmãos? Então essa, né? Porque justamente você conhecendo a lei, andando em santidade, né? Que é obedecendo a lei, você está evitando o quê? O pecado, né? A transgressão da lei de Deus, né? Que é justamente que é o salário da morte e o pecado, né? E o salário do pecado é a morte, né? Então você conhecendo a palavra do Eterno, né? Conhecendo a sua vontade e aplicando, você está andando em santidade. Amém? Então busque, né? Medite, né? Que o Eterno vai se deixar achar e vai se deixar também, vai ouvir as suas orações. Amém? E eu vou ler aqui 2 Coríntios 7, que diz, ou 2 Crônicas 7, que diz: assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, né? E a glória de Yah, o Eterno, tomou conta da casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yah havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yah sobre o templo, ajoelharam-se atônitos, né, no pavimento, com o rosto rente ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: pois ele é bom e eterno, e o seu amor, pois ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yah, né, o Eterno. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo, né, formalizaram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, né, bem como os levitas celebravam e serviam a Iá com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente, né, acompanhar os cânticos, né, em louvar e adoração ao Senhor. E entoavam, porque o seu amor e benignidade dura para sempre. Do outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam, né, suas trombetas, e todo Israel acompanhava, né, jubiloso e em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio, que estava diante da casa de Iá, porque lá, porque foi lá, né, que ele ofereceu os holocaustos, né, e as gorduras de sacrifício de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizeram não podia comportar, né, todo o volume de holocaustos, ofertas de cereal e as porções, né, de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou as festas, né? Era uma grande multidão, pessoas vindas, né? Desde a entrada de Ramate, ao norte, até a torrente do Egito, né? Ou conhecido Ribeiro do Egito, no extremo sul. No 8º dia, realizaram uma assembleia, né? Solene, porquanto havia celebrado, né? A dedicação do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou, né, o povo para suas casas, e todos se foram, né, jubilosos, né, alegres e de coração renovado, e alegre por tudo quanto o Senhor, né, havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, o seu povo, né? Amém? Então aqui o início, né, do capítulo 7 de 2 Crônicas fala justamente do fogo e a glória de Deus, né, são os sinais da sua, da aprovação, né, da aprovação do povo, né? Então quando o seu povo está andando conforme os sinais, nós estamos andando também, sendo aprovados diante do Eterno. Amém? Continuando aqui, 2 Coríntios, ou 2 Crônicas 11, que diz: assim, Salomão terminou a casa, né, de Yah e o palácio real,
realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício, né? E eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordeno, né, aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente, e se esse povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, né, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos, né, às suas orações que serão realizadas neste lugar, né? Então, vai ser o Eterno vai estar justamente o quê? Com os olhos e as orações e os ouvidos, né, atentos, né, para as orações do templo, né? Mas, né, a gente sabe, as pessoas tinham que largar, né, largar seus velhos hábitos, seus velhos caminhos, né, e passar a andar conforme a vontade do Pai, né? Para só assim o Eterno ouvir, né, dar ouvidos, né, às nossas orações. Escolhi, pois, e consagrei esta casa, né, para o meu nome. Habite nela para sempre. E os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Quanto a ti, se caminhares, né, diante de mim, quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, e se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos, às minhas normas, né? Então, consolidarei o teu trono real, do mesmo modo que me compreendi com teu pai Davi, quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vos desviares, né, e abandonares os meus estatutos e minhas orientações que vos entreguei, e passares, né, a reverenciar e a cultuar outros deuses, né, para adorares, então vos expulsarei da minha terra, que vos outorguei, e lançarei da minha presença esta casa, né, que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo, né, à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim, todos que passarem por essa casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos, né, e assustados, e se questionarão por que Iá tratou com tamanha severidade esse país e esse templo. E a explicação que ouvirá será: porque desprezaram Iá, o eterno Deus, né, dos seus antepassados, que os libertou do Egito e se apegaram, né, às outras divindades, adorando-os, oferecendo-lhes cultos, por isso lhe trouxe sobre eles todas essas desgraças, né, todas essas consequências, né? Então a gente vai ver justamente isso que Deuteronômio 29 e 24 fala o seguinte, né? Todas as nações questionarão por que o Senhor praticou tamanha violência contra esta terra, porque tanto ódio e tanto furor. Contudo, a resposta será: foi porque este povo desprezou a aliança de Yah, o Deus de seus pais, desde a antiguidade. A aliança estabelecida com eles, né, da, quando os libertou e tirou do Egito, né? Amém? E também tem outra passagem que fala aqui em Jeremias 22, versículo 8 ao 9, que diz: muitas nações passarão por esta cidade, né, e perguntarão umas às outras: por que Iá fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram e prestaram culto e serviram aos outros deuses, né? Amém? Então, quando o povo, né, se desvia da palavra do Senhor, da sua vontade, né, o Eterno, né, também ele tira o quê? A sua proteção, a sua fortaleza. O Eterno não passa mais a ser o escudo desse povo, né, porque eles se desviaram da instrução do Altíssimo, né? Então, o Altíssimo não está mais lá, né? Por mais que ele ande, né, falando
no nome do Eterno, né, que conhece o Eterno, mas o Eterno não vai estar ouvindo, né, ouvindo as orações e nem o pedido, né, nem o chamado, né, de socorro. Né, irmãos? Então, que a gente possamos, né, a cada dia mais andarmos conforme a vontade do Eterno, para que continuemos o quê? A ligação com o Pai, né? Através da obediência, né? Através da instrução, né? Através da proximidade do Eterno. Porque a gente sabe que o, o Enoque, né? Ele andou com Deus, né? Mas por que ele andou com Deus? Né? Porque ele obedecia, né? Ao Eterno, né? Então, por isso que ele nem conheceu a morte, né? Então, se nós também continuarmos, vamos dizer, andando com Deus, né? Andando conforme a sua palavra, conhecemos, não seremos a eterna, né? Podemos até conhecer a morte física, mas a morte espiritual, né? A morte da carne, a morte do espírito, essa nós não iremos conhecer, né? Para a honra e glória do nome. Eu estava falando aqui, tá fechado. Perdão, irmão. Então é isso, irmão. Então vamos andar conforme a obediência, né, do Pai, para que a gente não venhamos provar, né, a segunda morte, né, vamos dizer assim, a morte eterna. Talvez a gente possa até provar a primeira morte, né, a morte da carne, mas porém a morte do espírito, né, a gente não venha provar porque estamos andando de acordo com a vontade do Eterno, né, e com a palavra, né, de Yeshua, né, a gente crendo que Yeshua é o Filho do Pai, né, é o Messias, é o enviado, é o ungido, né, e que sua Torá está válida, né. Então assim, andando em santidade, né, andando em obediência à palavra do Eterno, não veremos a morte, né. Então aqueles que andam em santidade, em obediência à palavra de Deus, vai ver quem? O Eterno, né. Então, sem santidade, ninguém verá ao Senhor, né? Então, irmão, busque, né, cada um andar em santidade, né, conforme a vontade do Eterno. Sabemos que a salvação é individual, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Estamos aqui para que todos nós, né, em breve, consigamos, né, chegar no mundo vindouro, né? Estarmos juntos, né, na presença do Eterno e estarmos comemorando, né, o aniversário, ou, perdão, irmão, o casamento, né? O casamento do Messias com o seu povo, né? Com a sua noiva, né? Com o povo de Israel, né? A Nova Jerusalém. Amém? Então, louvado seja o Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai. Amém, irmão. Shalom, shalom. Tenha um excelente dia na presença do Pai. Amém, irmão. Shalom, shalom, irmão. Amém. Shalom, irmão. Bom amanhecer, né? Boquetão. Que toda honra, glória e louvor seja dado ao Pai. Eu vou estar lendo aqui. Deixa eu olhar. João 11. O versículo 25 fala assim: Então, Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Aí vai de encontro com o que o irmão está dizendo. Esse aqui não é a morte física, e sim a morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Porque é
carne vai morrer, esse físico vai voltar. Perdão, irmão. Essa carne aqui, esse corpo, ele volta ao pó, e ao pó retornará, né? Menino, pessoas que estavam imagina o meu. Você põe a mão. Quem crê em mim, que morra. Ainda que venha a transgredir os mandamentos e morra isso. Atualmente, e se humilhar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei o certo, farei os seus pecados e darei a sua terra, assim diz o Senhor. Quem morre espiritualmente, no mundo espiritual, no reino do eterno, se arrepender, se humilhar e buscar a face do Pai, ele restaura, ele dá vida novamente. Olha o que ele fala, e ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Espiritualmente. Você acredita nisso? Espiritualmente. Tudo. Porque nós somos um corpo terreno, nós somos espírito e vivemos, né? Como nós já vimos aí o filme Avatar. Nós estamos aqui para glorificar com um propósito. Para louvar e glorificar o nome do Eterno. Aqui para ser obedientes a Ele, nesse plano, nessa terra. Então, o tempo que nós estamos aqui, um povo separado, vocês que estão ouvindo, nós que estamos ouvindo a palavra do Eterno, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse vai viver andando em santidade, andando em obediência, esse não morrerá. Ele vai morrer como um justo. E espiritualmente vai viver como um justo sobre a terra. Se ele vier a falecer na carne, voltar ao pó, esse corpinho, o bicho comer, quando voltar para o eterno, quando tiver o descanso, o seu espírito volta para Deus. Amém? Mas aqui fica vivo, justo, não é como os mortos, vivos, que estão perambulando, que acham que estão vivos, mas estão mortos, em delitos e transgressões, tá certo? Eu vou ler João 11, 25. Toda honra, glória e louvor seja dado ao Pai. Vou abrir aqui, 2 minutos. Perdão, irmão. Só fechei o áudio aqui. Mas eu estou aqui ainda. João 11. Vou ler completo. Para ter melhor entendimento da palavra. Que em nome de Yeshua HaMashiach, o Pai traga o discernimento e nos dê o entendimento da sua palavra, porque ela é viva e eficaz e discerne entre junta e medula tudo que está no coração do homem. Pode o homem discernir os seus próprios pecados? Quando coloca a luz da palavra, a luz, né, os mandamentos, aí o homem tem entendimento que ele está transgredindo aos mandamentos do Eterno, e aí sim vê que está em transgressão, que está morto, porque está pecando, correto? E o Pai tem misericórdia das nossas vidas e nos mostra a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? A ressurreição de Lázaro, João 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta, Maria, Miriam, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Mashiach, né? A Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória do meu Pai, né? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Amém? Ele diz aqui, por que Jesus ama Lázaro? Porque o Eterno, ele ama os justos. Lázaro, Marta e Maria eram pessoas justas. Eles cumpriam todos os mandamentos, todas as instruções que eram postas, apresentadas a eles. E eles viviam em Betânia e obedeciam ao Eterno, e o Machia tinha amor por eles. E como era Lázaro que estava enfermo e tinha morrido, aí mostra aqui que ele o amava, porque o Eterno odeia quem transgride os seus mandamentos, né? E ama quem pratica a justiça. Amém? Ora, amava o mestre a Marta, amava Jesus, Marta e a sua irmã e a Lázaro, tá vendo? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: menino, a internet tá ruim. E depois disse isso aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e vai voltar para lá? E respondeu o mestre, né, Jesus: Yahoshua, a salvação de Yahweh. Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E nos Salmos 119, 165, o Eterno, ele coloca as palavras, as pessoas, é louvor correto, glorificando ao nome dele. Palavras do mandamento, tá? Tudo no tempo certo, na hora oportuna, para que o nome dele seja glorificado, irmãos. Olha o que ele me mostrou hoje. Em Salmo 119, 165 diz assim: é grande a shalom dos que amam a tua lei. Aqueles que obedecem, né? Que aplicam na vida. Amam, tá vendo? É grande a paz dos que amam a tua lei. Para eles não existe tropeço. E o que eu acabei de ler aqui, não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vê e a Yahoshua, né? Vê aqui Jesus ministrando a palavra. Ouve as instruções do mestre. Ó, presta atenção, discípulos, ao que o mestre está dizendo. Eles não tropeçam, não tem tropeço, porque vocês olham e obedecem às instruções do seu mestre, através do seu pai, através do mestre Yahoshua, tá certo? Mas se andar de noite, ele tropeça, porque nele não há instrução. Isso dizia, depois ele acrescentou. Isso lhe dizia e depois ele disse, certo? Nosso amigo Lázaro adormeceu, descansou, mas vou para despertá-lo. Aqui, Lázaro morreu fisicamente, mas espiritualmente, muitos irmãos estão aí fora. Muitos irmãos estão afastados do caminho, dos mandamentos do Eterno. No mundo, eles estão mortos espiritualmente, mas o Machia vai lá para despertá-lo, para tirar ele daquela morte espiritual. E para quê? Para que o nome do Pai dele seja glorificado, para que vejam o poder dos mandamentos na vida de um ser humano.
Amém, irmãos? Louvado seja Yahweh. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Olha só, peraí. Irmão, você não acabou de dizer que tem irmãos lá fora que estão na impiedade, que estão transgredindo a palavra? Aqui eu estou dizendo de Lázaro, mas na palavra também, me corrija, Rafael, se você estiver ouvindo, nessa instrução aqui que o Eterno está mostrando através do Machia, nesse contexto aqui de Lázaro, um irmão está transgredindo, está no mundo, ou você acabou de ler sobre essa situação. E aí, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra vai lá e ressuscita. A palavra vai lá e liberta. Porque o Pai colocou o seu nome acima dos seus mandamentos. Colocou a instrução acima do seu nome, perdão. É porque o negócio tá bombando aqui, tá? Muitas palavras que eu quero falar, eu tenho que falar devagar, senão vocês não vão entender. Mas a palavra, quando a gente leva para um irmão e ele ouve e se arrepende dos seus pecados, tem vida ali. E aí quando ele volta, é para glorificar o Eterno, irmãos. Para glorificar, porque um filho voltou. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra. Aleluia. E disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Essa parte aqui é Lázaro. Mas se você morre e não se arrepende, e você morre na carne, você vai ser julgado por aquilo que você cometeu. Não vai estar salvo, porque você está pecando, você está transgredindo os mandamentos. Não é isso. Eu só estou dizendo que a manifestação do poder do Eterno vai até um irmão, um servo do Eterno, né? Uma pessoa que está transgredindo aos mandamentos, porque se... Meu Deus, tem de misericórdia, meu Pai. Meu Deus. Tem de misericórdia, Senhor. Irmãos, levem a palavra do Senhor aos quatro cantos. Aqueles que estão transgredindo, aqueles que ouviram principalmente a palavra e estão no pecado, e estão transgredindo aos mandamentos do Pai. Orem por eles, busquem a face do Eterno, peçam para que o Eterno tenha misericórdia daquela vida. E se o Pai permitir, qual a palavra que vier ao seu entendimento, ministre essa palavra para que o Machia possa ser luz, né, na vida dele e ele voltar a ter vida. Amém? E disseram, pois, o mestre disse, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aleluia. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, não aos seus, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando o mestre, encontrou, nós vamos, custe o que custar, faça o que tiver que fazer, mas nós vamos com Machia até as últimas consequências. Vão cuspir, vão nos esbofetear, vão nos xingar, vão falar tudo quanto é, mas vamos com ele. Então, Yahushua encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
no mesmo lugar onde ela estava quando o mestre ela estava descansando, confiando, pedindo ao Eterno misericórdia, né? Pedindo consolo, conforto. Mas Marta correu, se prontificou, foi lá, e olha o que ela falou. Disse, pois, Marta ao mestre: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta, Marta, não confias? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Yahushua: teu irmão há de ressurgir. Aqui, quando ele diz, se estiveres aqui, ele não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. A oração do justo pode muito contra os seus efeitos. Eu vou ler um versículo aqui. Cadê? Peraí. Por isso, Lucas 11, do 9 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é um pai? E se o filho lhes pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, transgressores, desobedientes, vocês maus estão fazendo isso, e sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, vocês estão transgredindo, vocês estão comendo porco, vocês estão comendo camarão, vocês estão adulterando, vocês não... E mesmo assim, não deixa de dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Kadosh Baruch, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pede e receberá. Busca e lhe será aberto. Ore, clame ao Eterno. Se humilha, busca a face do Eterno. E no final aqui ele diz, o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Você acha que mesmo vocês orando, buscando e pedindo, o Eterno vai dar uma cobra? Vai dar engano? Vai dar tropeço? Vocês não! Ele vai enviar para vocês o Espírito dele, aquele que convence da verdade, da justiça e do juízo do Eterno na vida do ser humano. Peçam, busquem, se humilhem. Essa é a palavra que o Eterno quer entregar para os irmãos. E vai para fora. Isso aqui vai para irmãos que estão precisando ouvir essa palavra. Nós precisamos ouvir aonde nós estamos transgredindo, ao que nós estamos fazendo de errado. Se converte, se conserte com o Eterno. Senão, pode ter certeza que essa palavra ela vai de encontro àquele que o Pai quer alcançar. Amém? Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Aí ela diz: sim, Senhor, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Mashiach, o ungido, o enviado do Deus vivo, né? O filho de Yahweh,
que devia vir ao mundo. Aleluia. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Aonde os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Yahushua, Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Uma primeira afronta e fala: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a outra se humilhou, falou as mesmas palavras, mas com o coração contrito, não com o coração altivo. Isso que agrada ao Pai. E o mestre, o Filho do Deus vivo, olha o que ele fala, olha o que ele faz quando um coração contrito, quando um coração se humilha na presença do Eterno, porque ali ela estava se humilhando para o Eterno, perante a presença do Mashiach, porque ela sabia que ele traria a ressurreição, porque ele era o enviado do Eterno. Porque lá atrás, em Isaías, em Jeremias, em todos os profetas estavam dizendo dele. A palavra toda, o Antigo Testamento, a aliança é toda escrita dizendo sobre Jesus, Yahushua, toda. E ele só se manifestou em carne para colocar a palavra em ordem, para trazer um entendimento melhor, não acrescentar, não adulterar, não quebrar, não negligenciar e muito menos anular a lei do Eterno, aos seus mandamentos. Ele seguiu à risca, tanto que não conseguiram achar nada nele, dolo nenhum. Ele só foi condenado porque ele disse que ele era o filho do Deus vivo. Por isso que ele foi condenado. Mestre, Maria se lançou aos pés do mestre, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: aonde a sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e veja. E Yahushua chorou. Muitos falam aqui que ele chorou porque ele estava fraco, que ele estava deprimido, porque ele coloca um monte de coisa humana. Mas ele chorou pela incredulidade do povo, porque os mestres da lei que olhou para ele e falou: vem cá e veja. Eles não acreditavam. Eles não tinham entendimento. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, né? Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era esta uma gruta na rocha, um justo enterrado numa rocha, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou o mestre: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, o irmão do morto: mestre, não te deixe eu, se creres. Não disse
Eu não te disse que, se credes, verás a glória de Yahweh? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para os céus e disse, ele orou ao Eterno: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele orava ao Eterno. Ele falava, conversava com seu Pai. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e suas mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Aleluia. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Os seus pés e suas mãos estavam atadas. Levem a palavra do Eterno para os irmãos que estão nas igrejas, nos templos, nos templos. Não deixem, porque tem vidas ali que precisam sair daquele aprisco. Tem irmãos ali que precisam, como Lázaro, está cheirando mal. As suas atitudes perante o Eterno está fedendo, está podre. E eles precisam de Yahushua. Ele tira as ataduras, ele solta as mãos para fazer a ação de obedecer ao Eterno. Ele liberta os pés para que possa andar e calçar as sandálias da verdade. E ele tira o véu do rosto, dos olhos que estão atrapalhando de ver a manifestação do Eterno sobre os filhos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja. E ele diz aqui, desatai-o e deixai-o ir. Ministrem a palavra, vão falando, vão ministrando. Essas palavras que nós estamos falando aqui todos os dias é para desatar nós, quebrar correntes através da palavra do Eterno, para que pessoas sejam libertas, sejam curadas, restauradas e o Eterno salvar essas vidas da morte, da condenação eterna, através dos mandamentos que o Messias de Israel, o Filho do Elohim vivo, veio para trazer ao mundo. E veio para trazer para os filhos do Eterno, não para as criaturas, não para aqueles que ouvem a palavra e não querem saber. Ele veio para dar vida e vida em abundância para o seu povo, um povo separado e obediente aos seus mandamentos. Amém? Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Yahushua, creram nele. Muitos que estavam vendo o mestre agir na vida daquela transgressora, daquela Miriam, rebelde, daquela que estava longe do caminho, que agora ela se humilha, ela põe o rosto no chão, ela reconhece quem é Yahushua, reconhece quem é Jesus na sua vida. Quando ela se levanta, ela não afronta mais ele, ela obedece, ela é uma pessoa justa. Somos nós, perante ao Eterno. Miriam, o nome dela, eles colocaram, proliferaram como Maria para nós aqui. Mary, no inglês, e vai indo. Amém, irmãos? Aleluia. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Yahushua realizara.
Eles não acreditaram e foram lá contar para aqueles que se debatiam com o mestre, queriam matar Yahushua, queriam dizer que os mandamentos não estavam válidos. Eles queriam ir lá, se juntar com eles para dizer que o mandamento não está válido, que ele não fez resolução nada, que ele não tirou aquela pessoa, que ele não salvou, que ele não libertou coisa nenhuma. Eles foram lá com os fariseus, com aqueles que dizem que são do povo do Eterno e não são, fariseus hipócritas. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração para que ele venha obedecer ao Pai. Não. Eles fazem pior do que antes. Ensinam e fazem prosélitos piores que eles. Piores. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, pois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vós também morra nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Não venha a perecer a nação. Um homem, um justo, por aqueles que obedecem ao Eterno, ao povo, à nação do Eterno. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, ele falou da palavra que foi dita pelo profeta. Olha só, lá atrás, e não somente pela nação. Entendeu? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, não para o mundo. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo a Pêssah, a Páscoa, né? Como nós sabemos aqui, mas não é a Páscoa de ovo de Páscoa, não é o coelhinho, mas sim o cordeiro que tira o pecado do mundo. Pêssah, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, quando passou o anjo da morte lá no Egito. Faz a memória, né? Nós fazemos uma Não virá ele a festa? Olha só. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse aonde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Era obrigado, o povo ou tinha obrigação de subir ao templo, de subir para Jerusalém para adorar ao único e soberano Deus, né? O único, e comemorar a festa de Pêssah entre eles. Então, tem que ser feito. Não a festa em si, como eles faziam antes, mas um memorial, se purificar, se
se arrepender, unir com os irmãos, seja no chat, seja pessoalmente, mas em espírito e em verdade, sendo adoradores, sendo obedientes ao Eterno, e na verdade, obedecendo aos seus mandamentos, pode comer da mesa. Passa o sangue do Cordeiro, né? Tem os alimentos, tem a oração que nós fazemos, mas nós fazemos isso como o Eterno manda, porque nós somos um povo separado para o Eterno. Ele separou, não foi a gente que escolheu, não. O irmão postou um texto aqui interessante, eu vou ler, que fala justamente sobre isso, ó. Em Isaías 65:1. Consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. E declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo no final do ano, eles conseguem dizer que vai se juntar, não no Natal, no dia 25, mas na semana fazer uma cantata com louvores, hinos, cânticos, salmodiando a Deus, para glorificar e exaltar o nome através de Jesus, com cantatas de Natal, com orações, juntando os irmãos. O que é isso? Que lugar é esse? Em vão me adoram. Em vão me adoram. É o Eterno que está dizendo aqui em Isaías 65, versículo 3. Nação teimosa. Esse povo que sem cessar me fere e me irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos. Onde tem morto? Ah, túmulo, né? Entendeu por que ele fala aqui que a transgressão é morte espiritual? Porque aonde eles estão fazendo isso é túmulo. Túmulos caiados. Oh, meu Deus, esse negócio aqui não para. Povo tá, aqui tá no, eu vou abrir 65:1. Tô me debatendo à toa. Eu tava no stories do irmão e aí eu seguro na tela e o negócio não vai. Peraí. Isaías 65:1. Louvado seja a palavra do Senhor. O irmão postou hoje. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos. Olha só. E passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comidas impuras. Depois dizem aos outros: parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente que me faz ficar irado, e a minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro das obras, e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados. O Eterno fará com que pague pelas transgressões ao seu mandamento. Pecado, anomia, sem lei, sem instrução dos mandamentos. Aonde é que ele está inválido? Que Jesus já veio e já cumpriu e você pode fazer o que o Eterno está dizendo aqui. O que é que vocês não estão entendendo, aqueles que estão desobedecendo aos mandamentos ainda? Come carne de porco e sacrifica em altares de pedra, de tijolo. E também
pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. As coisas que os seus pais fizeram. Recairá sobre a geração até a terceira geração, e terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que desobedecem aos meus mandamentos, eu vou puni-los, eu vou castigá-los. E terei misericórdia daqueles que se humilharem e se arrependerem dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E perdoarei e serei com eles até por 1000 gerações. Daqueles que andam no meu caminho. Se o meu filho obedecer, continua na descendência. Continua a presença do Eterno ali. Ele obedece, vem o meu neto, o meu bisneto, o tataraneto, e vai, até. Ele não abandona. Ele não abandona. O Eterno é justo. Aqueles que praticam as suas ordens. E também pelos pecados dos seus antepassados. Bebida, prostituição, adultério, lascívia, comedores de porcos, adoradores de ídolos. Vocês estão adorando no Natal, vocês vão se reunir com as suas famílias, que isso é uma festa pagã. Vocês comemoram aniversário, sendo que o Eterno nunca mandou comemorar aniversário de seu ninguém. Em 2 situações, quem perde a cabeça é um justo, João Batista. Aonde é que vocês estão dizendo que vai participar de aniversário, sendo que ele nunca mandou fazer isso? Quem manda fazer isso são os líderes de denominações que só querem a gordura das ovelhas, o sacrifício que era para o Eterno, a adoração que era para o Eterno, eles estão pegando para eles. E me ofendem com esse sacrifício. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, e por todos eles, um por um. Isaías 65, irmão. Que veio pela misericórdia do Eterno, através da vida do irmão Rafael. Não falei que cada palavra que você lê, cada oração que você faz, o Eterno é para ser glorificado o nome dele? Por isso que ele diz, parem de abrir a sua boca para falar blasfêmias, parem de jogar conversa fora, abrem a boca para louvar e salmodiar o meu nome. Abram para mandar a palavra, para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos e se converta e se acerte comigo e tenha um shalom comigo, porque a paz que excede todo entendimento repousa na vida dele. Mas eu não dou a paz que o mundo dá, não. A shalom que eu derramo sobre eles é o concerto comigo, é o concerto com o Eterno. O concerto que eles têm que ter é comigo, não é com o mundo, não. Porque quando eles estão alinhados com o mundo, eu estou irado com eles. Eles estão contra mim. E pode amar a 2 senhores, ou há de amar a um e odiar o outro. Se você fizer isso, você está se alinhando com aqueles que você está ouvindo. A quem você está dando ouvido é aquele que você adora. É aquele a quem você está aplicando o seu coração e os tesouros dessa terra. A adoração do Eterno está indo para situações e pessoas que não agradam a Ele. E vou terminar. Assim diz o Senhor. Quando alguém encontrar algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os seus descendentes, de quem? De Israel, descendentes de Jacó, e do povo da tribo de Judá, tenham muitos descendentes, e que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido, separado para mim, será o dono da terra prometida, e será e sempre viverá nela.
E se o meu povo, oh aleluia, foi essa palavra que eu estava falando, eu ia abrir ela. Se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para suas ovelhas, e se o gado pastar no vale da desgraça, e o seu gado pastar pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor, Elohim, o Deus diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão e cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza e chorarão com um coração cheio de angústia. O justo e o ímpio, ele está dizendo aqui. Eu, o Senhor Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu porei um novo nome. Aleluia! Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Eterno, fiel. E quem fizer uma promessa, a fará em nome do Elohim fiel. Amém? Ele está direcionando nós. A palavra foi dita que ela vai e produz o efeito nos nossos corações para o propósito certo para o qual está sendo enviada. Se arrependam, se convertam e abandonem os seus pecados. Abandonem as transgressões, pois isso agrada ao Eterno, andar nos seus mandamentos. A cada palavra que você abre na Bíblia, a cada instrução, se você nunca viu isso e está ouvindo essa palavra, entre em contato, manda mensagem, deixa aqui nos comentários, falem, abram a sua boca e se arrependam, porque o Eterno preparou esse momento para que você ouça e se arrependa e venha andar nos caminhos dele, para que não seja condenado, não tenha uma morte eterna, porque por enquanto você está morto espiritualmente perante ele. As suas transgressões, as suas atitudes, o que vocês estão fazendo está fedendo, está irritando a ele, mas ele é misericordioso. E todos os dias a misericórdia dele, o ravar pelo ser humano é tão grande que ele renova as misericórdias dele para que venha se arrepender e pare, abandone as suas transgressões, os pecados e comece a servir a ele. Comece a obedecer, a andar nos seus caminhos e ouvir a sua instrução através dos seus servos, que são instruídos pelo Espírito do Eterno através do Mashiach de Israel, que é Yahushua. Você conhece como Jesus. Amém? Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao único que é digno de receber o louvor que sai dos nossos lábios. Amém, irmãos? Shalom a todos. Que o Pai derrame bênçãos e guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre cada um e tenha misericórdia de cada um de nós. E sobre você repouse a Shalom do Eterno e te conceda vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, irmão. Amém, amém. Amém, irmão.
Shalom, shalom. Mas alguém quer dar uma palavra? Fique à vontade. Shalom. Shalom. Até que enfim eu consegui ficar no chat. Shalom a todos, amados. Amém, minha irmã. Shalom. Bora lá? Bora. Tô Bora orar? gostando de é pregadora aí, hein? Amém. Quer dar uma palavra, minha irmã? Fique à vontade, Yara. Seja bem-vinda. Eu sei, amada. Eu só agradeço a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque Ele sempre faz infinitamente mais. E, infelizmente, quando Lázaro foi ressuscitado lá, quiseram matar o coitado do Lázaro, né? Porque as pessoas não suportam, muitas vezes, a vitória do seu próximo, né? Mas o Senhor é bom. E que a misericórdia dele esteja com cada um de nós nesse dia que se inicia, né? Para a glória dele. Eu queria perguntar uma coisa. O Shabat é hoje? Não, né? Grace? Grace? Como? O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.